A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura diária de sábado, 1º de abril de 2023, tem como título Mentores Espirituais da Própria Casa. O texto bíblico hoje se encontra na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 5 e 6, que diz assim: Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Queridos, a Bíblia nos diz que ser aí um líder espiritual é ser alguém aí que possui o dom espiritual de liderança. É uma pessoa que pode liderar bem porque as suas orientações vêm do Espírito Santo. Então essa pessoa pode proteger e guiar aqueles que lideram. A criação de pessoas começou aí com um homem. Deus criou primeiro Adão. No segundo capítulo de Gênesis, nós lemos como Deus viu, que não havia ninguém para cuidar da terra. Então, portanto, ele criou ali o homem do pó da terra e soprou vida em suas narinas. Além disso, em nossa leitura aí das Escrituras, nós vemos aí Deus dando a Adão a instrução de nomear os animais. Então, ele colocou Adão no jardim do Éden e o instruiu a completar as tarefas que os líderes fariam. Quando Eva se juntou a ele, ela deveria ajudar ou auxiliar Adão nos seus deveres. Deus então desejava que Adão liderasse a sua esposa e a protegesse contra o pecado. Nós sabemos que Eva comeu a fruta que não deveria. Também sabemos que Deus não chamou por Eva enquanto caminhava pelo jardim naquele dia. Ele chamou por Adão. O homem que Deus criou, então, deveria liderar a sua família. E porque ele falhou, queridos, eles foram, então, banidos do jardim. E Deus amaldiçoou a terra, os animais e as pessoas. Então, os líderes espirituais do lar devem ser, então, os homens. Porque foi assim que Deus criou a estrutura familiar. A igualdade de gênero tem sido aí um assunto polêmico por décadas. Menciono isso, queridos, porque quando falamos de líderes espirituais no lar, serem então aí os homens, a pergunta sempre feita é por que as mulheres não podem ser as líderes espirituais do lar? Por que precisamos de um líder espiritual afinal, Homens e mulheres não podem liderar? As famílias precisam de líderes espirituais porque as famílias precisam de líderes. Sem um líder, não há uma estrutura e o caos se torna aí a norma. O relacionamento conjugal enfraquece e as crianças então não estão aprendendo como são os relacionamentos saudáveis. Os meninos não estão aprendendo a ser homens piedosos e a respeitar os outros. As meninas não estão aprendendo quais são as expectativas saudáveis de um marido ou como encontrar aí a sua identidade em Cristo, não nas revistas. O velho ditado diz que um menino se casará com uma mulher como a sua mãe, e uma filha se casará com um homem como o seu pai. Então, em uma família que tem estrutura e líder espiritual, esse ditado é verdadeiro e é bom. Abraão era aí o líder espiritual da sua família. A fraqueza de Abraão não foi tanto de não agir sabiamente com Sarai quanto a convencê-la a acreditar no milagre de Deus em sua vida. A sua esposa precisava de uma experiência com Deus, capaz aí de dar-lhe o conhecimento suficiente para entender que o seu marido tinha razão no que dizia. Então, queridos, os homens devem ser os líderes espirituais do seu lar porque Deus o projetou dessa maneira. Ele criou aí uma ordem e desejava que mantenhamos aí essa ordem nos dias de hoje. Os nossos filhos precisam saber como viver uma vida para Cristo em uma sociedade que vive para o mundo.
Nós precisamos então que os homens se levantem e sejam aí os líderes que Deus quer que eles sejam. Pois o desejo de Deus é que tenhamos aí uma vida cheia de alegria e abundância. Se seguirmos o seu exemplo, nós teremos exatamente isso. Deus abençoe a sua vida e um ótimo final de semana a todos.